Salve família, saudações de paz a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você está chegando por aqui agora, vou pedir aí para você dar uma moral para a gente, se inscreve aí, ajude-nos. Estamos começando, o seu apoio é muito importante. Bom, eu gostaria de comentar as recentes pesquisas eleitorais que foram divulgadas recentemente em toda a mídia e muito duvidosas. Porém, precisamos analisar algumas coisas. Bom, se você não sabe como funciona uma pesquisa eleitoral, primeira coisa que você precisa saber, aqueles números existem, eles não são inventados. Não é uma coisa tipo, deu na minha cabeça aqui, vou inventar. Não, realmente, entra-se em contato com aquelas pessoas, realmente é feito um trabalho e depois é divulgada aquela pesquisa. Bom, primeiro, a pesquisa ela tem um encomendador, ou seja, alguém encomendou aquela pesquisa. E o instituto de pesquisa, seja ele Datafolha, Ibope, Vox Populi, enfim, seja lá qual for, ele é uma empresa. E toda empresa, ela tem por obrigação, ela tem por razão de existência dar lucro. Se a empresa não dá lucro, ela fecha. Muito natural. Por isso que, às vezes, as empresas estatais, elas perduram mesmo dando prejuízo, porque se uma empresa privada ela dá prejuízo, o dono quebra e aquela empresa fecha. Empresa estatal não, se ela não der prejuízo, eu e você tem que trabalhar, pagar imposto para poder cobrir o prejuízo daquela empresa. Bom, mas vamos lá. Se os números existem, por que então essas pesquisas elas não refletem a realidade? A gente sabe que não reflete a realidade porque se você olhar eleições municipais, eleições estaduais, eleições federais, esses institutos de pesquisa, eles raramente têm acertado. Por quê? Porque é justamente isso. Tem alguém que encomenda a pesquisa. E se eu encomendo um produto, encomendo a mercadoria, eu, logicamente, posso manifestar o meu interesse naquele produto, naquela mercadoria. Vamos lá. Se eu quiser, de fato, uma pesquisa para poder colher dados, enxergar a realidade, eu digo, faz a pesquisa, eu quero isso, eu quero um número exato. Mas se eu quero uma pesquisa para manipular, para criar uma narrativa, tem como se fazer isso? Então vamos lá, Lula venceria em primeiro turno. Isso é mentira? Não. A pesquisa mostra isso. Mas como que a pesquisa é feita? A gente tira uma amostra em determinada região, onde determinado candidato ele tem uma vantagem, e aí a gente vai ter um número favorável ao candidato tal. Então, por exemplo, foi ouvido 2.200 pessoas. Então, se você tem 27 estados, aí você, 90 pessoas por estado. Ouve-se esse número de pessoas, 90 pessoas em um estado como São Paulo é nada. Em um estado como a Bahia é nada. Só que a depender da região da Bahia que você colha uma pesquisa, ela pode bater até quase 100% para o Lula. Ou ela pode bater mais de 70% para o Bolsonaro. Ou ela pode bater aí 50-50. Depende muito da região do estado que você vai tirar essa amostra. Por exemplo, se essa amostra ela fosse tirada aqui em Feira de Santana, talvez aí a gente tivesse aí 60% Lula, 40% Bolsonaro, ou 45% Lula, 40% Bolsonaro, 10% Ciro, alguma coisa assim. Mas se você tirar essa amostra já para a região cisaleira aqui para baixo, ela pode dar mais de 80% Lula. Se você pegar, por exemplo, as Alagoas, o Jair Bolsonaro ele ganhou dentro da capital e ele perdeu dentro do interior. Então, se eu tirar uma amostra dentro da capital, eu vou ter um resultado favorável ao Bolsonaro, e se eu tirar uma amostra no interior, eu vou ter um resultado favorável ao Lula. Então, o que essas pesquisas fazem? Elas manipulam justamente o local de amostra, porque esse local ele vai determinar, então, o resultado final. Porque qual é o objetivo dessas pesquisas? Bom, vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro ele não é idiota, como muita gente pensa, ele é super inteligente. Então, essas motociatas que ele vem fazendo, essas passeatas, têm um único objetivo. A mídia, partidos políticos, mídias, alguns setores, os setores da sociedade resolveram, vamos empichar o Bolsonaro. E o impeachment, para ele ser de fato concretizado, ele precisa de uma coisa, falta de apoio popular.
Então, se eu tenho uma pesquisa divulgando aí, olha, o Bolsonaro tem uma rejeição acima de 50%, e você tem parlamentares com pedidos e super pedidos de impeachment. Se você tivesse esse terceiro fator, que seria a perca de popularidade, pronto, o Bolsonaro ele não existia mais como presidente da República. Só que ao mesmo tempo que você tem uma campanha que diz, olha, o Bolsonaro atingiu recorde de rejeição. Ele faz uma motociata que ele reúne milhares e milhares de pessoas. Enquanto você tem uma pesquisa que diz, olha, 60% é favorável, a maioria dos brasileiros é favorável ao impeachment. E você tem ao mesmo tempo o Bolsonaro, onde ele vai, é bem recebido, é ovacionado. Então esse terceiro fator, ele não se aplica, ou seja, a mídia, partidos políticos ficam perdidos porque sabem que não teriam o apoio da população. No impeachment da Dilma Rousseff mesmo eu lembro que ela esteve aqui na cidade para entregar umas casas populares e tinha cadeiras vazias. E olha que aqui a cidade ainda é uma cidade petista. Então assim, essa perca de apoio o Bolsonaro não tem. E qual é então o objetivo das pesquisas? É desgastar o presidente, mostrar para as pessoas. Por quê? Quando você vai tendo determinada informação, você vai chegar num ponto de tomar aquilo como verdade. Então se em todo tempo você está, olha, o Bolsonaro, mais da metade da população quer impeachment do Bolsonaro, mais da metade da população quer impeachment do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro atingiu recorde, atingiu recorde, atingiu recorde. O que acontece? Vai chegar uma hora que você vai ver, poxa, parece que só eu apoio esse cara, parece que só eu vou votar nesse cara. Então essas pesquisas, elas têm esse objetivo. E vale lembrar que em 2018, segundo o Datafolha, o Haddad era o presidente, né? E não foi bem isso que aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Um outro erro brutal das pesquisas é dizer que 33% dos brasileiros reprovam os ministros do STF. Isso é uma mentira, porque de 10 brasileiros que você conversar, pelo menos 9 vai dizer que reprova os ministros do STF. Então, acredito que 33% de rejeição é um número que não existe, mas volto, depende do local onde é tirado essa amostra. Não reflete a realidade porque de cada 10 brasileiros, pelo menos 8 ou 9 reprovam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa pesquisa é uma pesquisa que não reflete a realidade. Então, resumindo, para você que não sabe como funciona a pesquisa eleitoral, é isso, ela existe, não é um número inventado. Mas o seu resultado depende do local, de onde aquela amostra ela foi tirada. Se você tirar dentro do presídio, por exemplo, o Haddad, ele teve maioria dos eleitores no presídio em 2018. Você chega lá, você tem o Lula, que diz que o ladrão de celular, ele não aguenta mais ver ninguém ser preso porque roubou um celular. Você tem o Bolsonaro, que defende até pena de morte para bandido. Você acha que os presos vão votar em quem? Claro que tem a tendência a votar em esquerda. Mas aí, se eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral, e aí na cidade de Feira de Santana eu tiro uma amostra de dentro do presídio, para quem que vai, então, o resultado positivo? Então, a pesquisa ela é manipulada. Ela é manipulada, não é inventada, ela é manipulada. E gostaria de lembrar uma frase do Ciro Gomes. Ciro Gomes, uma vez, ele disse que o dono do Ibope, ele citou o nome do cara lá, ele disse assim, mata até a mãe por dinheiro, tá? Então, no final das contas, se você quer uma pesquisa a seu favor, tudo bem, pagando bem, que mal tem.